A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste primeiro trimestre do ano de 2025, o tema da lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje falaremos sobre a lição de número 10, O pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. A verdade prática diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 3, nos versos 1, 6 e 7. E também Romanos, capítulo 5, dos versos 12 a 14. Queridos, o tema pecado é um tema principal, ou entre os temas principais das Escrituras. O pecado da raça humana, essa realidade, é o que mostra a pecaminosidade, a falha do ser humano, o desejo do ser humano em ser Deus, e que é a origem dos males morais que encontramos em nossa sociedade. A Bíblia é bem clara em revelar que todos pecaram. Cada ser humano carrega em si essa semente pecaminosa, essa natureza herdada de Adão, essa natureza rebelde e egoísta. E este pecado só pode ser tratado através do sangue de Jesus Cristo. Há dois pilares da fé evangélica que sustentam a mensagem do Evangelho. O primeiro é a realidade do pecado e essa universalidade do pecado. O segundo é a graça de Deus, é o favor imerecido que nos livra desta condenação do pecado por meio do sangue de Jesus Cristo. Se tirarmos, como hoje na sociedade tenta-se extirpar o tema pecado, dizendo que são tabus construídos pelos religiosos, se eliminarmos isso, também não tem sentido a mensagem da graça, a mensagem da salvação. Jesus se torna apenas um mestre da moral e cada um pode aí ter força suficiente para viver uma vida correta, para viver uma vida íntegra pelos seus próprios esforços. Mas a negação do pecado não torna ele menos real do que é. É apenas como uma criança que tem medo de algo, ela fecha os olhos para não ver a realidade. Mas o perigo continua ali, a realidade continua à frente. Por mais que a sociedade negue a existência do pecado, ele continua existindo, continua trazendo destruição e morte. Porém, continua também a mensagem do Evangelho, que através de Jesus Cristo podemos ter a libertação do pecado. A Bíblia, dentro desse contexto, ela traz 3, ou podemos dizer 4 temas principais. O primeiro é a criação. Deus criou todas as coisas e também este Deus bondoso, amoroso, santo e justo cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Este ser humano, ele é atraído pela tentação do maligno e ele é atraído justamente pela tentação de querer ser Deus, ali havendo a queda. Depois, há um processo desenrolado pelo próprio Deus, que é o plano da salvação, que culmina na redenção. E esta redenção caminha para a restauração de todas as coisas. Então o tema criação, queda, redenção e restauração seria um resumo da mensagem bíblica e um resumo da mensagem evangélica. Dentro disso, o que temos nestes 4 temas, ou no tema relacionado ao pecado? O ser humano foi criado bom, puro, foi criado em santidade e à imagem e semelhança de Deus. Muito diferente das cosmogonias dos povos antigos e pagãos, em que o ser humano era um escravo dos deuses, criado para fazer aquilo que os deuses não queriam fazer,
Diferentemente de tudo isso, a Bíblia desmente todas as ideias, dizendo que o Deus Criador, o Deus bom e amável, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele abençoa o primeiro casal. Ele coloca este primeiro casal no local de delícias. Ele coloca nesse ser humano também a autoridade de governar a natureza, de ser um co-regente da natureza criada. Diz, como alguns diziam, vão além, que o homem, carregando a imagem de Deus, seria ali um templo, uma manifestação de Deus, um regente de Deus sobre a terra. Porém, este homem tendo tudo, ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve ser atraído por uma outra voz, a voz da serpente, que dizia assim, olha, se você comer do fruto que Deus ordenou que você não comesse, veja bem, Deus deu todas as árvores do jardim, o homem tinha liberdade para se alimentar, para usufruir. Apenas uma, a do conhecimento do bem e do mal. Deus disse e proibiu de comê-la. Porque ali naquela árvore, o fato desta árvore estar ali, representava uma decisão. Ou este homem continuava em submissão, em obediência a Deus, seguindo o caminho de Deus, crescendo com ele, desfrutando da sua graça, ou o homem tomaria a posição de seguir o seu próprio caminho, de independência, de autonomia e de rebelião contra a vontade de Deus. O homem foi atraído, foi tentado nesse desejo de ser como Deus, definidor do bem e do mal, definidor do certo e do errado. E ali, em desobediência, aquele primeiro casal, ele come do fruto e diz Paulo que através desse ato de desobediência entra o pecado no mundo e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos agora carregam essa natureza. Este pecado, ele tem, segundo a Bíblia, a sua origem além do homem. Embora foi através de Adão que o pecado entra no mundo, mas também podemos entender, através das Escrituras, que essa iniquidade, que essa corrupção, surgiu primeiro num querubim ungido. Ele, como lemos lá em Ezequiel 28, 12 a 15, e Isaías 14, 12 a 15, este querubim foi criado em perfeição, mas em determinado momento ele se tornou arrogante. Ele entendia que ele podia ser mais do que ele era, ele teria mais direito de ter e ser do que lhe foi concedido, a ponto da arrogância subir ao seu coração, e que a Bíblia chama de iniquidade, achando que tinha direito de se assentar no próprio trono de Deus, insatisfeito com a sua posição, achando que tinha ali, que poderia ser mais do que ele era, ele tenta desafiar a santidade divina, é expulso dos céus e ali, segundo podemos compreender no livro de Apocalipse, ele leva 1/3 dos seres angelicais. Ali surge, biblicamente, o que é chamado do pecado, dessa iniquidade, dessa corrupção. E dentro do Éden, a serpente, que é a antiga serpente, essa personificação do mal, essa personificação do maligno, do tentador, ele oferece, deturpando a palavra de Deus, ele põe em dúvida, questiona a integridade, o caráter divino. E o ser humano, atraído por isso, acaba se corrompendo e acaba havendo a queda. Imediatamente surgem as consequências do pecado. Qual a primeira consequência? O homem tem medo de Deus. Aquele primeiro casal agora decide se esconder. Percebe-se que Deus vinha caminhar ou vinha falar com aquele casal, com o homem, na virada do dia no jardim. Havia intimidade, havia comunhão, havia relacionamento. Agora, por causa do pecado, este homem, ele se esconde de Deus, ele tem medo de Deus, ele vê Deus agora como uma ameaça. Ele mesmo revela, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Há um rompimento imediato da comunhão com Deus. Esse é o primeiro efeito do pecado. A comunhão, a separação de comunhão entre Deus e o homem.
Depois, há um rompimento consigo mesmo. Este homem, agora, ele não sabe mais quem ele é. Ele quer construir a sua própria identidade. Às vezes ele quer ser como um anjo, um ser divino. Às vezes ele se comporta como um animal irracional, movido pelos instintos. Ele está perdido dentro de si mesmo. E perdido dentro de si mesmo é gerada a insegurança. Com a insegurança vem o medo e vem o desespero. Também é rompido a comunhão com o seu semelhante. O primeiro casal vivia em harmonia, em comunhão. O próprio homem relatava, falando da mulher que Deus criou como companheira, como ajudadora, como alguém que fosse correspondente. Ele olha na criação, antes do pecado, e diz, olha, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Era um elogio, nós somos um, nós vivemos em unidade. Com o pecado, há o rompimento com o semelhante. Agora a mulher se tornou esta mulher que tu me deste, se afastando, havendo rompimento. Daí surge a corrupção, daí surge morte, daí surge injustiça, porque cada um quer viver para si mesmo, cada um é dominado pelos seus impulsos, pelos seus desejos, e mesmo às vezes querendo fazer o bem, mesmo tendo a noção do certo e errado, ele não consegue fazer o bem e opta pelo mal. E mesmo o bem que eventualmente ele faça está contaminado, está prejudicado, torna-se impuro por causa das péssimas motivações, das segundas intenções, e de um coração egoísta, de um coração que quer reconhecimento humano, de um coração cheio de medo e cheio de iniquidade. Esta é a queda humana, e esta queda humana é repassado a cada ser humano que nasce a partir dele. Todos, absolutamente todos, são atingidos por isso. Paulo nos fala lá em Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, sobre essa questão. Os gentios, eles não deram glória a Deus, pelo contrário, eles preferiram adorar a criatura e desprezando a Deus e caíram nos piores tipos de moralidade. Mas nem mesmo os judeus, que receberam a lei de Deus, a revelação de Deus, conseguiram cumprir, e ambos, tanto judeus como gentios, estavam envoltos no pecado. Ele diz, lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, somos melhores do que eles? Paulo dizendo em relação à comparação entre judeus e gentios. De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Isso é Paulo narrando a carta aos Romanos, declarando, como está escrito, não o justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Paulo aqui está tratando de todo ser humano, da sociedade humana. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja bem, esta é a condição de cada ser humano. E como já lido no versículo 23, todos pecaram, todos carecem, todos caíram, todos sofrem esses efeitos da queda desde quando são concebidos. Diante disso, esse pecado se estende a todos os homens. E só uma solução para o pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através da fé é possível que o ser humano se liberte do pecado. O que a Bíblia fala de regeneração, novo nascimento, nova vida em Cristo Jesus. Veja bem, continuando, Paulo fala em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele continua, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, conforme Paulo também relata em Efésios 2,
todo ser humano está morto, está separado de Deus, não consegue ter comunhão com Deus, não consegue ter a consciência de Deus, não consegue perceber e sentir Deus, está irreconciliável com Deus por causa do pecado, mortos em ofícios e pecados. E ali só resta a condenação. Mas também Paulo fala que Deus, pela sua graça, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então essa questão de pecado e graça são as duas mensagens principais do Evangelho. Todos pecaram, mas podem ser salvos por meio da fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Porque dentro desse assunto pecado, existem algumas categorias dentro da história e da sociedade humana, e às vezes até mesmo dentro da igreja. Existem aqueles que negam o pecado, que pecado é uma construção social, que pecado é um tabu construído pelos religiosos para dominar, que o pecado não existe, que bem e mal não existe, que cada um define e tem liberdade para decidir o que quer fazer da vida, ou seja, eles negam a doença. Ou seja, negando a doença, logicamente, eles não entendem que são doentes e não precisam da cura na cabeça deles. Eles negam. Através disso, só o poder do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado. Aliás, é um dos papéis do Espírito Santo que Cristo informa no Evangelho de João. O convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja que é o Espírito Santo que faz, não sou eu nem você. Essa é a primeira categoria. Existe uma segunda categoria, que entende a realidade do pecado. Sim, o pecado realmente existe. Tanto é que está aí a violência, a destruição, a imoralidade, a morte, a injustiça, a mentira, a falsidade reinando no mundo. Eles entendem. Mas eles acham que por si só eles podem resolver o problema. Eu consigo ter uma vida santa, eu consigo ter uma vida separada do pecado, eu consigo dominar o pecado, eu consigo. Não preciso de ninguém. Eu mesmo posso alcançar a minha salvação através de obras, de caridade e de rituais e de cerimônias. É o homem tentando resolver o seu próprio problema. Existe aqueles que entendem, sim, que Jesus ele veio para nos ajudar a resolver o problema do pecado, mas o resto é com a gente, ele só dá um empurrãozinho. Ou seja, continua sendo o meu esforço, continua sendo o meu mérito diante de Deus. Como vemos ali os próprios fariseus na época de Jesus, que se achavam melhores que os demais homens porque tinham um padrão comportamental adequado, ou na visão deles, moralmente correto. E Jesus fala, olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora aparenta uma beleza, uma pureza, mas por dentro o seu coração é contaminado, porque eles mesmos oravam, davam esmolas e jejuavam, querendo o reconhecimento dos homens. E ali já tudo eivado, contaminado pela natureza pecaminosa. Por isso, dentro da mensagem evangélica, temos que entender exatamente isso, a realidade do pecado. Como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo chegou a essa conclusão, mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É através de Jesus que nós somos regenerados e libertos da escravidão do pecado. E Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus o problema do pecado será resolvido. Quanto ao ponto 2 da lição, que fala sobre a heresia que nega o advento do pecado, o autor da revista, ele cita uma heresia chamada pelagianismo. Esta heresia, ela negava não a existência do pecado, mas a relação do pecado original, da queda. Diziam que embora Adão tivesse pecado, o primeiro casal tivesse pecado, cada ser humano nasce livre do pecado e é ele que decide pela sua força ou pela sua estrutura, decide se continua em pecado ou ele tem condição de viver sem pecado.
Seja que Cristo pode nos ajudar, mas é um trabalho, é um esforço diretamente humano. Segundo, se conhece dessa doutrina combatida ali na Idade Média, Pelágio teria defendido isso, embora o que temos de escrito contra ele, ou o escrito falando da doutrina dele, seja pelos seus combatentes, né? Pelos seus opositores. Mas, se isso realmente aconteceu, como há muitos registros históricos, é uma doutrina que nega que o pecado passou a todos os homens. E negando isso, está contrariamente afrontando as Escrituras. Nós, pelo nosso próprio esforço, não temos como nos livrar do pecado. Só através do novo nascimento, só através do sangue de Jesus que podemos ser purificados de todo o pecado. Dentro disso, entendemos que a morte de Jesus teve esse efeito. Ele carregou sobre si o nosso pecado, carregou sobre si a nossa iniquidade e através da morte dele somos purificados do pecado e da sua ressurreição ressuscitamos para uma nova vida. Ainda hoje, segundo o autor da revista, nós temos alguns movimentos que negam esta questão do pecado original, ou dessa questão da natureza pecaminosa em relação ao ser humano. A natureza pecaminosa do ser humano é negada por alguns movimentos cristãos e não cristãos. Mas dentro disso, devemos conservar a nossa postura bíblica, de acordo com o que foi revelado nas Escrituras. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados mediante a graça, pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esses dois pilares, eles balizam a nossa fé. Por quê? A questão do pecado de todo mundo nivela o ser humano. Todos foram encerrados debaixo da desobediência. Ou seja, não há ninguém que possa se apresentar diante de Deus, exigir alguma coisa de Deus, ou achar que é melhor do que alguém. Todos têm esse problema do pecado, do maior ao menor, independente da nacionalidade, independente do sexo, independente da idade, independente da classe social, independente de qualquer circunstância ambiental ou histórica. Todos nós temos esse problema do pecado. Então, não há como ninguém viver ou ser arrogante dentro dessa realidade. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Mas também a Bíblia fala que Deus encerrou todos debaixo da obediência para com todos mostrar a misericórdia. E aqui está um outro pilar do Evangelho. A misericórdia de Deus revelada através de Jesus Cristo. Como Tito nos diz lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A mensagem do amor de Deus, da graça de Deus, está sendo proclamada através do Evangelho e convida a todos que se arrependam e aceite esse presente gracioso de Deus. Abra esse presente maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus. Não por méritos, não pelo esforço humano, não por obras de justiça, mas exclusivamente pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, queridos, sim, devemos reconhecer o nosso pecado, faz parte da conversão. Realmente só experimentou a conversão quem adquiriu a consciência pelo pecado. E essa consciência do pecado, ela é obra do Espírito Santo, como já dissemos, ela é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas não basta apenas nos convencer do pecado, também temos que entender que em Jesus Cristo encontramos perdão, encontramos reconciliação, encontramos uma nova vida. E que isso possa proteger a nossa mente das investidas do diabo, que tenta nos desviar, levando ou à arrogância espiritual, ou à negação das verdades bíblicas. E que Deus abençoe a todos, na sua aula, na sua exposição, e que todos sintam a presença do Espírito Santo. Deus abençoe, fique com Deus.